Olá, gente boa, gente querida, gente que acompanha o Bethesda Cast. Bethesda Cast é um espaço que a Igreja Bethesda abriu para que a gente possa pensar, que a gente possa inspirar, tensionar ideias, repensar conceitos e, mais do que tudo, provocar inspiração na nossa alma, no nosso espírito. Tempos difíceis que vivemos hoje e a gente precisa muito de ter esses espaços que são, na verdade, suspiros de alívio, de ânimo, em que transformamos esses momentos em momentos muito enriquecedores para todos nós. Eu tenho aqui um convidado para lá de especial. Aliás, os nossos convidados do Bethesda Cast são sempre daquele nível... Demais, hein? Demais. Daquele nível, assim... Cá entre nós. E hoje nós temos muita alegria de ter um que, embora não seja cearense, é carioca, mas vive no Ceará há muito tempo, e já adotou o Ceará como sua terra, mas o privilégio de apresentá-lo eu vou dar à doutora Silvia Jerusa, que está aqui conosco. Apresente o nosso convidado do Bethesda Cast hoje. Sim, nós temos o... Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, minha gente. Nós temos o privilégio de hoje bater um papo mais do que interessante com o pastor Elienay Júnior e Elienay Cabral Júnior. Elienay, e você, ele fez graduação em filosofia, não foi, Elienay? Sim. Aliás, você trabalhou com uma pessoa que eu gosto muito também de ler, que foi sobre o Soren Kierkegaard. Verdade. Que a gente... Tá aí uma coisa que a gente pode falar um pouco sobre o desespero do homem. E ele também tem mestrado em ciência da religião. Aliás, esse livro eu usei em o teu livro... E se alguém acender a luz, não é assim o nome do livro? Sim. E se alguém acender a luz. E se alguém acender a luz, que eu amei e que, claro, hoje a gente vai conversar um pouco. Esse livro fala sobre o dogmatismo religioso, fala sobre... Mas que nós vamos modificar um pouco hoje, porque parece que hoje a discussão é outra, né, Elienay? Que a gente vai falar. Então, é isso. E a gente vai conversar sobre esses temas, sobre... Também o material do teu livro, Elienay, que eu gostei, mas você tem outros livros. Fala aí o nome dos teus livros. Se apresente para a gente. Assim, antes de falar da produção literária, fala um pouco de você, da sua história, de onde você vem, onde você se criou, um pouco da sua vida infantil, adolescente, de casado, agora que é pai. E breve será avô, Fala um pouco aí pra gente da sua história, Elienay. Quem é você? Da onde vem? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no podcast da Bethesda, o Bethesda Cast. Então, eu estava pensando desde ontem que eu fiquei matutando sobre a nossa conversa aqui, né, e a Jerusa colocou o assunto em torno do livro E se alguém acender a luz, que essa trajetória acadêmica, de produção, de pensamento, do interesse de pesquisas, essa vontade de aprender e resolver problemas, né, que a gente carrega, tem muito a ver com a minha história de vida. Uhum. Tem muito a ver com prazeres e dores na minha história de vida. Eu sou filho e neto e bisneto de pastores assembleianos. Uau. O meu avô, Camilo Peclar, ele foi precursor, né, da aventura assembleiana de evangelização no sul do Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, aquela região ali.
Então eu nasci nessa ambiência que é muito pentecostal, que é muito evangélica, que é muito fundamentalista, né? Fui formado aí muito cedo, aspirei por novidades, desejei outras expressões de fé, uma fé que me trouxesse leveza, né? Uma fé que me trouxesse prazer, mais prazer e menos sacrifício, eu diria, e as minhas palavras já começam a me denunciar, que me trouxesse a liberdade de pensamento. Quando eu cheguei na Bethesda, Ricardo, eu acho que eu já te falei isso aí, você me disse uma frase, e você é campeão nessas frases, nessas sentenças assim, muito didáticas e muito demarcadora de momentos. Você sabe disso, e você falou assim para mim, estávamos sentados eu, você e um outro pastor, o pastor que presidia a Bethesda aqui, que dirigia a Bethesda aqui em Fortaleza. Eu chegava para começar a pastorear, você falou assim: Lenay, aqui na Bethesda, as suas perguntas vão ser bem-vindas e você vai poder pensar. Algo assim. Né? Aqui você vai poder pensar com liberdade. E eu nem precisava assim, ouvir isso, né? Eu já esperava isso. Mas quando você disse essa frase, ela foi uma sentença muito emocional. Mais do que a questão conceitual, a questão emocional. Porque a minha questão conceitual é muito emocional. Né? Essa necessidade de me libertar de pesos que uma religião equivocada, vamos dizer assim, né, ou uma religião com as suas contradições, ela pode produzir na gente, né, mais peso do que leveza, mais potência de morte do que potência de vida, né? Para fugir aqui da expressão psicanalítica, né, de pulsão. E foi o que eu encontrei. Então, assim, quando eu escrevi o primeiro livro, ele foi bastante estimulado pelo Ricardo, pela Jerusa, pelo Paulo Bravo, à época, né, que me estimulou a escrever um blog para poder, a partir dele, né, produzir textos e fazer as coisas acontecerem. Foi o Salvos da Perfeição. Ah, sim! Olha aí, era esse que eu estava esquecendo o nome. Muito bom. Que é já uma busca de releitura no texto bíblico, né? De ler de novo os textos e encontrar pistas de libertação mesmo, né? A expressão Salvos da Perfeição, ela é uma provocação, conceito de salvação, que é um conceito dentro do fundamentalismo evangélico, é um conceito de muito peso existencial, né? Se espera muito de uma pessoa salva, né? Que ela não erre, que ela tenha uma vida excepcional, né? Uma vida... e aí a gente conclui. Inclusive, eu vim brigando muito, inclusive com um termo que também se popularizou há uns 15 anos, virou quase que uma vinheta do mundo evangélico, que era: ponha em ordem o seu mundo interior, que é um peso assim tremendo, né? Quem é que tem o mundo interior em ordem? Quem na história da humanidade conseguiu colocar em ordem o seu mundo interior? Exatamente. E a Clarice Lispector, ela tem uma brincadeira com palavras, eu não vou lembrar as palavras, mas ela diz, né, que às vezes algo que tome muito cuidado com o que você vai tirar, com um defeito que você vai tirar seu, que você pode fazer a casa desmoronar, né? É verdade. E a gente tem... Mas assim, mas voltando voltando um pouco da sua infância,
a adolescência... Tu cortaste ele no meio, ele estava falando uma frase, né? Eu acabei te cortando, mas desculpe. É como dizia, como dizia o Acho que a ideia aqui é essa. como dizia o Jô Soares. Eu não queria te interromper, mas já vou interrompendo. Você lembra assim, de alguns lances da sua infância, adolescência, que você olhou e falou, não é por aí, assim, uma angústia, uma crise? Porque, geralmente, essas transformações espirituais, ou de fé, ou da espiritualidade, elas surgem de crises, né? Modelos que entram em crise. Você teve crises na sua adolescência? Muitas crises. Eu diria assim que a palavra que permeia a minha história é dividido. É uma história de um homem dividido, porque eu fui criado num ambiente em que a figura do meu pai era muito forte, né? Era o cara do púlpito, o cara da palavra. Famoso, né? Seu pai foi um cara famoso. Famoso, ainda hoje, né? E não demorou muito para a pergunta, você vai ser pastor também, né? Como seu pai? E a resposta é incontornável para uma criança, né? Com certeza, né? E, então eu desejava aquela experiência, e na adolescência eu comecei a ver os bastidores, as tensões políticas dos bastidores da igreja, ver as contradições, né? Do que se espera da vida religiosa ou da vida de uma família de pastor dentro da igreja, e a realidade, né? Também a questão de você, que é muito forte isso, de estar num mundo onde as pessoas se divertem, né? Os meus colegas dançavam, por exemplo, tem uma cena que eu tenho ela muito forte na cabeça. Eu devia ter 17 anos, 18 anos, e era o último ano na escola, e a gente teve uma festinha com os colegas de sala, e eu fui participar. E eu não sei dançar, na época eu não sabia, e tinha todas as travas, né? Essa é uma das minhas tristezas, que vocês, pastores, né? Pé de barro. Poxa vida, não sabe o que é bom na vida. Pés de ferro. Como eu me converti já depois de jovem, eu danço bem pra caramba, graças a Deus. Pois então. Você teve essa felicidade... Tive. De viver as trevas, né? de demorar para vir para essa luz aí. Pois é. Então, mas fala da festa. Aí você foi na festa. Tem uma cena, Ricardo, que é muito forte, assim, para mim, né? Que é muito, não é forte, ela é bem significativa. Os colegas estavam dançando e eu fiquei ali sentado, não conseguia dançar, tinha medo de dançar, não podia dançar, sei lá. E eu fiquei ali olhando e comecei a dar risada e a fazer piada com os colegas que estavam dançando tudo desengonçado. E dançar não é nada disso. Dançar não é você mostrar como você é capaz, né? No caso ali, né? De quem dança para se divertir. É um movimento leve, descontraído. Você quer é o corpo, né? Sendo vivenciado com tanto prazer, com tanta descontração. E eu fiquei ali, né? Aí uma colega falou assim, você já reparou que você é o único aqui que está fazendo piada com a dança dos outros? Aí cara, aquilo foi um soco na boca do estômago. E eu fiquei pensando, cara, que pessoa infeliz que eu sou, né? Com tudo isso. E houve muitas crises. Uma outra que eu vivenciei no seminário, eu fui para o seminário, eu fui para o mesmo seminário que o meu pai tinha ido 25 anos antes, acho, em Pindamonhangaba, um seminário clássico, né? O mesmo que o Gideon foi. Gideon e outros tantos. Talvez a quem está assistindo ou ouvindo agora o podcast pode ser que tenha participado também. E eu ardia de dúvidas que já carregava comigo da adolescência,
sobre a existência de Deus, essas questões todas do mal no mundo, do sofrimento, essas contradições dentro do edifício da teologia fundamentalista, do Deus metafísico, né? E eu lendo outros textos, outros livros, e com muita crise. E havia uma programação no seminário que era na sexta-feira, era um chá missionário que tinha um culto bastante apelativo, porque a ideia era dar oportunidade dos jovens no seminário terem o seu chamado, confirmarem o seu chamado, né? E depois que acabava o culto, a gente ia para o refeitório, onde tinha um chá, havia uma apresentação missionária, alguém fazia uma apresentação de um país, de um recorte social, do seu chamado, e depois o pessoal era chamado para dobrar os joelhos e orar e buscar a Deus e tal. E eu me sentindo fora de lugar, não acreditando no Deus que estava ali, eu me sentindo em crise, porque o ateísmo, dentro da minha formação, é um erro moral. Né? Ser ateu na formação evangélica tradicional é um erro moral, não é um erro epistemológico, um erro intelectual, se é que é erro. E eu desesperado, até febre eu tive, cara, emocional. Eu lembro disso, de ficar com aquela febrícula, sabe, sofrendo. Aí eu fui orar. Na minha oração eu chorei muito, porque eu abri a boca e falei: Deus, eu não acredito em você. Eu não acredito no que está. Eu não acredito nisso aqui. Eu estou em crise e me ajuda. O que eu faço? Se você existe, né? Me socorre. Essa oração, né? E eu lembro assim, de na minha cabeça os pensamentos serem assim. Eu os entendi como voz de Deus, me dizendo: olha, eu preciso das suas dúvidas. As pessoas precisam das suas dúvidas. E eu vou usar você através das suas dúvidas. Isso foi a minha experiência muito particular, né? Mas foi ela que me norteou, e eu ali pensei assim: eu preciso fazer parte de uma outra igreja para poder viver isso, né? Essa fé que não tem nas dúvidas inimigas e demônios, mas um ponto de apoio, janelas que se abrem para o aprendizado. E preciso de uma outra igreja, e na minha cabeça eu vou ter assim: eu tenho que começar uma igreja do zero. Que é o complexo adâmico, né? Começar tudo de novo, aí vai dar certo. E claro que eu descobri que não existe igreja do zero, né? Essa é uma ilusão. Você começa uma igreja, ela já carrega trocentos anos de problemas e contradições. Mas aí foi um marco, com certeza, que orientou a minha caminhada. Assim, uma das coisas que eu tenho ultimamente trabalhado muito nas minhas relações, nas minhas conversas, inclusive com interlocutores que são ateus, é exatamente isso, de mostrar a pessoas agnósticas e ateias que a espiritualidade cristã, ela é em si cética. Ela precisa dessa suspensão cética. Concordo totalmente. Inclusive tem texto, o crente gosta disso, né? Então me deu uma base bíblica. Tem um texto de Pedro, numa das epístolas universais de Pedro, em que lá está escrito que a gente não pode crer em todo espírito, que a gente tem que testar os espíritos. E testar o espírito ali não é testar, será que esse cara é um enganador ou ele é verdadeiro? Testar o espírito também é essa suspensão cética. E eu digo isso, a fé precisa disso. Quer dizer, eu não creio em todo vento de doutrina. Paulo fala isso. Eu não vou em tudo aquilo que me apresentam. Eu não tenho que abraçar. Ontem, inclusive, eu escrevi um texto em que eu falo daquele jovem profeta que foi enganado por um outro profeta,
só porque o cara era idoso. Então, o cara era um idoso, pregou lá um negócio para o outro, e o ancião, e o outro acreditou só porque ele era ancião. Não, não. Você tem que me mostrar as razões da fé. Você tem que me ajudar a entender e a não perpassar da minha intelectualidade, da minha razão, o que você está me dizendo, não é? Eu acho que isso é muito importante e tem muito a ver, inclusive, com a sua produção literária, Helena, essa coisa de... Sim. Ricardo, você falando, né, sobre isso, acho que é João que diz, né, para testar, provar os espíritos. É João, não é Pedro? Não é Pedro, não? É João. Então tá bom. Desculpem, é João. E ele estabelece um critério. O espírito que não afirmar que Jesus veio em carne, essa afirmação ela é a negação de qualquer espiritualidade desencarnada. Isso, exatamente. A espiritualidade está aqui, está no chão. Se ela não sobreviver ao chão da vida, ela não vale a pena. Ela não é de Jesus, ela não é de Deus. É o que João parece insinuar, né, para a gente. Exatamente. E eu estava pensando o seguinte, eu acho que a gente precisa de uma espiritualidade, talvez essa seja um sonho não explicitado assim, a gente não diz assim, mas a gente diz de outras formas, e é um site que eu tive aqui agora, né? Ninguém está dizendo isso, não é doutrina, o pessoal tem muito problema com o que pastor fala, né? O pastor fala um negócio e já vira uma questão de doutrina, né? Não é doutrina, é um site, é uma intuição de que a gente precisa de uma espiritualidade tão cristã que ela comporte também os ateus. Concordo plenamente, concordo. Que eles tenham lugar no nosso culto. Concordo plenamente. Que o nosso culto seja culto também para eles. Concordo plenamente. E se você olhar para Jesus, a maneira como Jesus, como os evangelhos narram a história de Jesus, a religião, ela é um aspecto, ela não toma conta da vida de Jesus. Ele é um religioso, ele tem práticas religiosas, ele tem orações, ele guarda o sábado, às vezes ele reinventa a guarda do sábado, né? Ele vai ao templo, ele vai à sinagoga, ele conhece as escrituras, ele interpreta as escrituras, ele ressignifica, a palavra que está na moda, né, as escrituras, mas a espiritualidade de Jesus, ela está no chão da vida, ela se vivencia sem Deus. Ele tem tanto de Deus que ele não precisa ficar o tempo todo pronunciando o nome de Deus e submetendo a vida à religião, né? Ele pode vivê-la independente disso. Então, ela acontece na casa de gente mal falada, de gente vista como sendo incompetente para a vida religiosa, despreparada para a vida religiosa, reprovados na vida religiosa como publicanos, samaritanos, pessoas chamadas de pecadoras, de má fama, né? Como o caso da mulher que quando chora e abraça os pés de Jesus numa cena que é muito forte, muito cheia de sensibilidade, vamos dizer assim, e enxugou com os cabelos os pés de Jesus. Alguém recrimina, se ele soubesse quem é essa mulher, né? Ele sabe, e talvez porque ele sabe, faz todo sentido, né? Então, a espiritualidade de Jesus, ela contempla, sim, contempla bem, inclusive porque ela parte de um ateísmo, que é a negação de um Deus, para o abraço, para a adesão, para a fé, para a confiança em um outro Deus. Exatamente. É a negação de uma espiritualidade para
o abraço de uma outra espiritualidade. Eu gosto sempre de dizer que Jesus, quando inicia o ministério dele, ele fez uma escolha muito bem refletida e muito construída ao longo de sua história, de qual versão de Deus ele iria apresentar para Israel. Porque havia muitas versões de Deus. Quer dizer, Israel tinha muitas interpretações, ou versões, ou ideias, ou imaginações, ou fantasias, ou ídolos, construídos a partir do nome Javé, ou Elohim, ou El. E aí Jesus, quer dizer, dentro desse panteão de deuses judaicos, ele tem que dizer o seguinte: eu vou negar esses aqui para afirmar este um aí. Aí entra essa questão que você falou do ateísmo, né? Quer dizer, para afirmar Deus, o Deus que ele... Foi uma escolha, ele não foi uma coisa... Não é por acaso, Ricardo, não é por acaso. Ele é chamado de blasfêmico, né? Uhum. E se fala do que ele diz como blasfêmia. Quando ele chama Deus de Pai, ele é acusado de blasfêmia. E era. E era blasfêmia. A blasfêmia contra uma divindade, ou sobre uma divindade... Uma percepção da divindade. Para afirmar uma outra ideia de Deus. Né? Exatamente. Uma outra imagem de Deus. Isso. Mas ele, Vamos falar um pouco sobre... Vamos. Fala aí. É que eu digo para o Ricardo, né? Eu fiz mestrado e doutorado em ciência da religião, mas eu não gosto muito dessas coisas, não. Nem sei para que eu fiz, porque minha área outra, né? Foi outra. Mas vamos falar um pouco, Elinay, que eu gostei demais daquele... Eu tinha me esquecido do teu livro Salvos da Perfeição, que é ótimo também. Vamos falar um pouco sobre o teu livro E Se Alguém Acender a Luz. Não o livro, mas os conceitos, que você até falou, olha, precisamos dar uma atualizada, porque agora, hoje, a gente não fala mais só em dogmatismo religioso, né? Mas também em pós-verdade. Vamos falar um pouco sobre isso, que eu achei interessante. Quer dizer, qual é a sua grande motivação? Quer dizer, qual é o grande desejo do livro em si? Não de um texto, mas do livro em si. O livro ele foi escrito, são pequenos ensaios, demarcando uma pesquisa que eu vinha fazendo, já pensando no mestrado. E aí o texto do mestrado, da dissertação, é A Verdade Conversa, que é um texto mais acadêmico, né? Eu tentei dar a ele quanto menos academicismo eu pudesse, me fosse permitido, né? Eu lembro do Jung brigando comigo. Cara, você faz muita inversão sintática, muito poético, você tem que ser mais... objetivo. Específico, mais objetivo, né? Porque é a linguagem acadêmica. Mas a escrita do E Se Alguém Acender a Luz, ela até veio novamente com a minha trajetória, né? Deixa eu dizer, eu me tornei um neurótico obsessivo dentro da religião, né? Um cara que sofre muito, que se culpa muito, porque parece que essa religião fundamentalista, essa ideia de verdade, ela é muito mais uma dominação de corpos, né? Uma dominação do pensamento, da mente, da consciência. Uhum. E a ideia da Bíblia ser a exata expressão de tudo que Deus pensa, ela é geradora de neuroses, de enfermidades, porque você vai ler a Bíblia e há contradições terríveis, as interpretações, né, as versões que se dão do que está na Bíblia, que representam o projeto de espiritualidade e de poder de determinadas expressões de determinadas igrejas, é muito duro. Então, assim, a minha história foi, eu repito,
é uma tentativa de me livrar disso. Então, no curso de filosofia, antes disso, eu comecei a fazer psicologia, encontrei uma figura belíssima, o Roberto Krauss Penhar, teólogo, filósofo, foi pastor, era membro do PT em Brasília. Roberto o quê? Nunca ouvi falar. Roberto Krauss Penhar. Eu não sei onde ele está hoje, deve estar por lá. Ele foi um professor de metodologia científica, que é uma disciplina que eu acho que nem tem mais nas faculdades hoje. Tem. Tem, né? E ele me apresentou a Kierkegaard, porque eu carregava todas essas dúvidas. Eu li Temor e Tremor de Kierkegaard, a angústia dele, a busca por uma outra ideia de verdade. E eu escrevi uma monografia para a disciplina, que foi Crise Existencial como Fator de Religiosidade. Opa! Então, já vem toda uma... Né? Eu nem sei onde foi parar esse texto, cara. O texto eu acho que era muito ruim, as ideias eram boas. Eu usei muito o Rolomei, também ele me apresentou o Rolomei, que foi assim, determinante na minha formação. E foi você que me apresentou o Rolomei. Eu cheguei ao Rolomei então, por você. A coragem de criar. Isso. E aí depois fui fazer filosofia. Na filosofia eu cismei que tinha que ser Kierkegaard. Eu tinha um acerto de conta, sabe, Jerusa, com a minha alma, com o meu coração, com a minha tradição religiosa no meu projeto acadêmico. E o Se Alguém Acender a Luz tem a ver com isso. Eu fui estudar Kierkegaard. Os meus professores tentaram me demover, porque ali foi na Federal do Paraná. Os professores queriam muito que eu não estudasse Kierkegaard. Eu tinha uma professora que gostava muito, pedi ela que me orientasse, Anita Schilneser. Ela é uma especialista em Gramsci. E ela, não, Kierkegaard é muito sofrido, ele é muito triste, ele é muito angustiado. Eu falei, não. É ele que eu quero. Ele é divertidíssimo, ele é estético, ele é irônico, é sarcástico. E aí eu pedi ela que me deixasse apresentar o que eu sabia de Kierkegaard. Aí eu escrevi, ela gostou muito, eu fiz. O tema foi a verdade levada às últimas consequências, o que é a filosofia para Søren Kierkegaard. Novamente, a verdade. No mestrado, foi o Jung, né, que tentou me demover do projeto de pensar novamente epistemologia, verdade, revelação. Eu queria enfrentar esse negócio, esse monstro, né, essa ideia, essa ilusão de que é possível ter a última versão de Deus, da vida e de todas as coisas, que é o conceito de verdade, né? E eu queria estudar o Richard Hort, que é um agnóstico, mas que pensa junto com a religião em alguns aspectos e tal. E ele falou, você tem que fazer também um teólogo. Aí foi Juan Luís II, foi maravilhoso ler Juan Luís II. E aí eu investiguei a verdade para o mundo científico e a revelação no mundo religioso, como um processo aberto, escancarado. Por isso, a verdade é a conversa. Então, é um acerto de contas. Eu precisava me livrar desse peso conceitual de ter a verdade, possuir a verdade e de impor a verdade ao outro, certamente para me resolver nas minhas tensões, né? no inferno do dever, que é uma expressão de um livro da Denise Lachaud, O Inferno do Dever. É um livro que eu estou lendo agora. Eu tenho o quê? Esse inferno é o tenho o quê? Seria mais... exatamente. Que é o sofrimento do neurótico obsessivo, que vive um inferno no pensamento, né, em que uma sugestão se transforma numa obrigação moral, né, movido por culpa, e ele pensa muito e sofre muito. Então eu meio que estou lidando com essa questão aí. Mas você colocou a questão da pós-verdade, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não, quer que tu fale. Não, eu estou muito interessado, assim, porque com a ascensão do fundamentalismo, e o fundamentalismo em diversas formas, né,
que nós temos hoje até um fundamentalismo ateu, né? Representado aí pelo Dawkins e esses caras que trazem também uma forma de fundamentalismo. Nós temos fundamentalismos no mundo islâmico, temos um fundamentalismo fortíssimo hoje no sionismo e na opressão do povo palestino. Nós temos formas e formas de fundamentalismo da extrema-direita e o fundamentalismo religioso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para nós essa coisa da pós-verdade, verdade, fundamentalismo. Eu acho que nós temos aí um novelo de linha muito embaralhado que a gente precisa, pelo menos, puxar alguns fios. Pois vamos. Então, o fundamentalismo, a palavra fundamentalismo é fundamental, é importante, né? É importante para a gente entender o que significa, né? Porque ela é uma frase bem do iluminismo científico, né? De ter os fundamentos da certeza. Os fundamentos para você saber que está correto, que está certo. Né, para você diminuir a distância entre o que você pensa e o objeto que você conhece. Né? E no movimento religioso, ele também ganhou a sua forma. Hoje, o fundamentalismo se tornou sinônimo de intolerância, né? Do apego férreo a determinados conceitos, a ponto de você produzir uma violência simbólica, né? Uma violência contra o diferente, né? Então, hoje, o fundamentalismo é pensado como intolerância, mas o pano de fundo do fundamentalismo é a certeza intelectual. E para o fundamentalismo evangélico, o Ricardo ele escreve sobre isso há muito tempo, né? Ele produziu, inclusive, uma dissertação de mestrado pensando essa questão também do fundamentalismo evangélico. Sabe melhor do que eu, com certeza. Mas aí, quando vocês propuseram para mim pensar esse assunto, né, do dogmatismo, porque o dogma é importante, a gente não existe sem dogmas, Correto. A gente paralisa sem dogmas, você não tem condição de ficar pensando e vasculhando sistematicamente todas as suas certezas, né? Você sabe de algumas coisas e consegue sentar numa cadeira, e consegue tomar um café, e consegue ir para o trabalho, né? A gente não vasculha as nossas certezas o tempo todo, né? A gente tem muitos dogmas, que é uma verdade que você toma como suficiente para justificar as suas crenças e a sua vida. E para partir, é a verdade. Como ponto de partida, né? Existe a verdade, né? Só concluindo isso aqui, existe a verdade. Eu tenho certezas. Eu acredito que algo é verdadeiro, né? Senão eu também não viveria, nem teria momentos felizes, né? Eu preciso acreditar que aquilo que eu estou abraçando faz sentido, é bom, vale a pena, resolve os meus problemas, né? Eu vou à igreja, quero ouvir o pastor Ricardo, eu quero ouvir a pastora Jerusa, porque eu acredito que eles têm verdades para compartilhar. E essas verdades se impõem para mim na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, nos testemunhos. Jesus diz para Pilatos, né, que ele veio para dar testemunho da verdade, e todo aquele que vive na verdade vive com ele, né? Comunga do seu reino. A verdade, ela existe. O nosso problema com a verdade é quando ela se torna fechada, né? Quando ela é submetida a um conjunto de doutrina, quando ela não dialoga, quando ela é deslocada da vida, das pessoas, da história, das tensões, dos problemas que precisam ser resolvidos e que se impõem para os manuais religiosos, os manuais científicos, os manuais ideológicos, né? E aí eu vivo para
eu inverto a vida, é um deslocamento cruel, porque ao invés de eu viver e resolver os problemas da vida, eu tento encaixar a minha vida dentro do manual. E aí essa é a crise, isso é que gera sofrimento, e gera distorções, e desencontro, e gera tensões políticas. Mas aí o que eu coloquei, se quiser me interromper, fica à vontade, eu saio falando e... Não, vai lá. Não quero entediar quem está assistindo a gente. Não, eu quero que você chegue no pós-verdade. Então, a questão da verdade, o dogmatismo, ela ainda existe. Só que hoje, e aí eu acho que esse é o elemento novo, que falta, e se alguém acender a luz, falta não a ponto de comprometê-lo, mas falta a ponto de acrescentar uma nova leitura, né? Um novo caminho. É o elemento da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade, ela é a compreensão de que você pode criar uma narrativa que se sobreponha sobre a realidade. Então, a verdade não é mais aquilo que você imparcialmente procura compreender. A verdade é a narrativa que prevalece. Isso. É a narrativa que prevalece. Então, assim, a palavra pós é de negação, né? É a negação da verdade. A pós-verdade é a negação da verdade. Também é a negação da modernidade, que acreditava na possibilidade de certezas, né, bem fundamentadas. A negação, inclusive, da pós-modernidade. Porque a pós-modernidade, ela vem das artes, né? Arquitetura, artes plásticas, literatura, cinema, ganha ressonância na sociologia, na história, na geografia, na filosofia, né, com um movimento desconstrucionista, né, que é uma expressão do Derrida, né? Mas o próprio desconstrucionismo, ele é uma construção. Claro. Ele é a desconstrução dessas certezas fechadas para a busca de uma certeza que pode ser arejada, dinâmica. Tem duas palavrinhas que são muito boas, né? Polissêmica, tem vários sentidos. Há vários saberes, o saber religioso, o saber das artes, o saber político, o saber científico, todos eles são importantes. Vamos voltar. Um grande circuito de pensamento, né? Agora, pós-verdade, vamos dar um passo atrás aí, porque assim, muita gente não está acostumada com esse tipo de linguagem, e eu quero simplificar um pouco para a gente entender. A pós-verdade, ela já estava, quer dizer, esse conceito de pós-verdade já estava no discurso ou na construção ideológica do nazismo, por Goebbels, né? Goebbels, ele falava isso, né? Vamos repetir tantas vezes. Fala quem é Goebbels, que muita gente não sabe. Goebbels foi o grande propagandista, ele era o ministro... O marqueteiro, né? O marqueteiro, ele era o ministro da propaganda do nazismo, de Hitler. E ele falava isso, ele tinha isso como um dos princípios que organizava a propaganda nazista. É que uma verdade ou qualquer narrativa precisava ser repetida tantas vezes, massificada, que mesmo que ela fosse uma mentira, ela iria ser aceita como verdade, né? Sim. Então, a minha pergunta, assim, para a gente atualizar, dar um exemplo prático aí para a turma que não está bem acostumada, de uma pós-verdade, por exemplo, no cenário brasileiro. Por exemplo, um exemplo muito fácil que tá hoje frequentando o ambiente é a da ideia do comunismo, né? De dizer que o Brasil foi dominado pelo comunismo, que o comunismo destruiu o Brasil. E o comunismo nunca existiu no Brasil.
A maioria das pessoas que são taxadas de comunismo... Não, nunca existiu como regime político, né? O Brasil nunca teve comunismo. Nem socialismo. Não, e na época em que o comunismo assombrava o Brasil, havia uma piada de que todos os comunistas brasileiros cabiam dentro de uma Kombi, né? Que, assim, nunca houve um grande movimento. Mas outro exemplo é a questão que é mais grave, eu diria que é bem mais grave, é a questão do racismo, a negação do racismo, né? Dizendo, inclusive, que a escravidão, ou o tráfico de escravos, ele não aconteceu do jeito que é falado, que os próprios negros que fizeram o tráfico, né? O tráfico de escravos. Também a negação do Holocausto dos judeus, sim. No nazismo, a negação da ditadura, que não houve ditadura, que foi uma revolução esses dias, né? O Bolsonaro, junto com outros militares, eles comemoraram, né, o que eles chamam de a Revolução de 64, quando, na verdade, foi um golpe militar que tomou o poder contra o Estado constitucional, né? Um golpe. Então, não foi revolução coisa nenhuma. A revolução é de baixo para cima, é democrática, né? É o povo reivindicando transformações. E assim por diante. Você tem... Agora, uma observação interessante, Ricardo, é que, eu ia dizer isso, a pós-modernidade foi um movimento que veio das artes, um movimento estético. Mas a pós-verdade é um movimento político. Ele vem da política. E da pior política possível. Você citou aí o nazismo, que não só o nazismo, a Guerra Fria, né, foi uma guerra de pós-verdade. A guerra que está acontecendo hoje, nesse exato momento, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia está dando espaço para uma disputa de verdades, de narrativas, né? É a pós-verdade, seja a propaganda russa ou os adeptos, simpatizantes da política russa, defendendo determinadas explicações, negando determinadas tragédias. Do outro lado, você tem os Estados Unidos e a OTAN também fazendo a mesma coisa. Então, e a gente aí tentando entender o que está acontecendo, né? E a sensação que a gente fica é de caos, né? No que acreditar, né? O que é verdadeiro? O que merece credibilidade? A gente tem uma crise ética, uma crise de credibilidade e um esvaziamento racional. E para a política isso interessa. E para a religião? E para o movimento evangélico? Então, para o movimento evangélico que abraçou o projeto político para se afirmar, também interessa. Interessa muito. Agora, eu acho que a questão que se impõe para nós hoje o que acontece com um movimento que é fundamentalista, ainda é fundamentalista, ainda tem um projeto de exclusão moralista, né? É um fundamentalismo moralista, porque ele determina determinados padrões de comportamento, condena com muita frequência, precisa condenar os diferentes, precisa dessas expressões condenatórias. Como é que esse movimento ele faz aliança com um projeto de poder que está aí, que é marcado pela violência e que se sustenta em cima de fake news, de teorias de conspiração, né? Nas últimas eleições isso foi muito forte, né? Dizendo que coisas como, por exemplo, projetos do outro candidato, opositor ao que ganhou as eleições, de que tinha uma mamadeira, né,
erótica que ele queria distribuir e coisas desse tipo, né? Camisetas com afirmações, muitas imagens e muitas cenas de sexo dentro das universidades, né? Eu lembro de uma pessoa próxima a mim mostrando para mim, tá aqui, ó, essas universidades só é sexo e maconha e droga e tal. E aí eu falei, mas é uma pessoa querida para mim, né? Eu falei, mas eu estou a vida inteira em universidade pública, a vida inteira, desde que me entendo por gente enfiada na universidade pública, e eu não lembro, ninguém me chamou para esse negócio aí, cara. Me excluíram, me deixaram fora da festa. Me deixaram de fora. Quer dizer, o que aconteceu com o movimento evangélico, com o fundamentalismo, que tem essa marca de apego à verdade, a mais dogmática, de ter prosperando no seu ambiente a pós-verdade. Eu acho que essa é uma questão que se impõe. Por que as fake news colam tanto entre católicos, evangélicos, espíritas também? Espíritas, Né? Porque o que acontece, o que existe aí, né, porque, veja, a pós-modernidade foi tratada como grande inimiga. Né? As artes, a arquitetura, o cinema. Quantas vezes eu já fui chamado de relativista? Você é um relativista? Ou então alguém falar para mim assim, Helena, eu tenho muito medo do seu discurso, o discurso da Bethesda, do Ricardo Gondim, porque isso aí tá caindo no relativismo. Aí uma vez eu até brinquei assim, por que caindo? Por que não está subindo no relativismo? Foi uma brincadeira, claro, uma provocação. Claro. Né? Mas, assim, qualquer compreensão que propunha um repensamento, né, um olhar crítico para a fé, era visto como grande inimigo. E aí, de repente, você tem uma política que é marcada pelas fake news, por teorias de conspiração, né? Precisa disso, né? Precisa, né? Quer dizer, precisa da mentira, precisa da fake news, né? Agora, engraçado, né? Não sobrevive. Cara, eu recebo diariamente dessa pessoa querida, que é da família. Meu Deus do céu. Eu recebo diariamente trocentos vídeos. E eles são assim, né? Vídeos contra George Soros, né? O grande inimigo da humanidade. Bill Gates. De que os cubanos e os russos, eles dizem a União Soviética, eles dizem isso. Ainda usam. Eles sabem que não existe União Soviética faz muito tempo, né? Mas eles dizem isso. Soldados infiltrados chineses, né? Nas fronteiras da Bolívia, das Guianas, prontos para invadir o Brasil, que os chineses têm um projeto de invadir o Brasil. Não, gente, vamos ver um negócio da pós-verdade. Invadir a Amazônia. Hein, Helinaio? A pós-verdade acabou essa pandemia se estendendo, porque espalhou-se que, você falou de chineses, eu me lembrei, né, de que existe um chip dentro da vacina que os chineses fizeram para poder lhe rastrear. Agora, vamos combinar que o Google já rastreia a gente há muito tempo, né? Que a gente não tem liberdade nem privacidade. Outra coisa, que existe um chip que é a marca da besta. Que tem a marca da besta. Que tem a marca da besta e que infiltra no nosso corpo, blá, blá, blá. Isso tudo é pós-verdade. E que acabou com a destruição de muita gente no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Muita gente morreu no Brasil porque não tomou a vacina, porque estava acreditando nessa história absurda de os chineses. E junto com isso, as teorias de conspiração.
as teorias conspiratórias, elas têm o ingrediente afetivo, que é de deixar a pessoa aturdida, né, apavorada, chamado do pânico moral, né? Pânico moral. Está em alta. Que acaba, inclusive, com qualquer tipo de credulidade, né, nos processos políticos. E nada presta. E aí você abre espaço para quê? Você abre espaço para alternativas violentas e autoritárias. Se tudo está tomado pelo grande inimigo, se tudo está comprometido, quem nos salvará? Né? O Adorno, ele escreveu um texto em cima de uma obra de Freud sobre a origem do fascismo. E aí ele explora essa ideia, né? Ele afirma categoricamente que tem um elemento aí afetivo, né, na expressão fascista, na alternativa fascista, que é a da confiança infantil que a gente carrega no macho, no pai, grande pai branco, né, autoritário e violento, que resolve as coisas de cima para baixo. Né? E você vê isso acontecer nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer na Inglaterra, no Brexit, né? A expressão não é essa. Essa mesmo. Tá. Brexit. Nós podemos citar vários, né? Você tem o Erdogan na Turquia, Erdogan. Você tem o Orbán na Hungria, você tem esses caras todos aí que são representações claras dessa figura aí afetiva que é o Messias, né? É o Messias, um dom sebastianismo atualizado para os dias de hoje. Sim. Mas, Helena, nós vamos ter que encerrar. Explica aí, pelo amor de Deus, o que é dom sebastianismo. O sebastianismo foi um movimento que aconteceu em Portugal, que Dom Sebastião foi o rei que saiu de Portugal para ir combater os mouros no Marrocos, ali no norte da África, e nunca voltou. Ninguém sabe o paradeiro dele. Morreu na guerra, né? Ninguém sabe se ele morreu, se ele desertou. Ele literalmente sumiu. Desapareceu. Eu acho que ele, na verdade, era um grande covarde e acabou sumindo, enfim. E criou-se a expectativa em Portugal de que ele voltaria triunfalmente para resgatar o reino de Portugal. Então, conhecido como sebastianismo. Quer dizer, essa volta, expectativa, né? A expectativa de alguém, do retorno heróico do grande salvador da pátria. Pronto, gostei. Que aconteceu no Brasil, por exemplo, com Vargas, que saiu... era o ditador desde 1932, saiu, se exilou no Rio Grande do Sul, criou essa imagem do salvador da pátria, voltou e foi um desastre e acabou cometendo suicídio. Então, é isso. Mas nós vamos ter que encerrar, porque a nossa conversa está boa. Não diz isso não, cara. Já mais de uma hora. Nós estamos mais de uma hora conversando aqui. Helena, você vai ter que voltar. Todo mundo que a gente tem convidado, a gente tem que voltar, porque então, é um poço de conhecimento. O Bethesda Cast está fazendo o seguinte, adoçando a boca de vocês para sempre o próximo, tipo série da Netflix. Deixa um gostinho para você querer ver o próximo capítulo, e quando você percebe, já são 4 horas da madrugada e você maratonou numa nova série. E o que nós vamos fazer é isso. A gente adoçou a boca de vocês com essa conversa muito, muito rica, interessante, com Elianai, e a gente promete que vai trazer vamos dar um endereço da Igreja Bethesda de Fortaleza, onde o Elianai pastoreia, né?
Isso, Helenay, fala aí um pouco. O Helenay é pastor da Bethesda em Fortaleza, uma igreja maravilhosa, querida, que tem relação afetiva comigo, com a Jerusa, desde sempre. Fala o endereço e convido o pessoal para... A Bethesda Fortaleza, ela fica na rua Capitão Gustavo, 3552, no Joaquim Távora, aqui em Fortaleza. A gente também tem um canal no YouTube, onde nossos cultos são transmitidos online, e também os vídeos das reflexões, das pregações, que é o youtube.com/Igreja Bethesda Fortaleza. Helenay, vocês têm um podcast também, né? Nós temos, que é o Vice-Versa. Com a mesma pegada e vice-versa. E a gente tem também alguns episódios que foram episódios experimentais que foram postados. Foi muito bacana a experiência. A gente vai retomar agora as gravações. E eu queria dizer que, cara, é uma alegria enorme conversar aqui com vocês. Jerusa e Ricardo são grandes amigos do meu coração. A conversa aqui é muito promissora. Tomara que eu tenha a oportunidade de voltar. Vai, com certeza. Tomara coisa nenhuma. Você está requisitado, convocado a voltar para a gente conversar. Dê um beijo na Beth e em toda a família. Um beijo em todos aí de Fortaleza. Muito obrigado. Bethesda Cast. E nós estamos também no YouTube, né? A gente coloca o Bethesda Cast no YouTube. Nós estamos no Spotify e estamos no Deezer. Também, que são essas 3 plataformas em que o Bethesda Cast vai sempre chegar a você com conversas assim, instigantes, provocantes e, mais do que qualquer coisa, inspiradoras. Tá bom? Um beijo, Helenay, obrigado. Um beijo, viu? Obrigado, uma alegria. Até a próxima.